capítulo 16, versículo 13. O senhor sugeriu dois temas aí, foi sobre cristianismo, né, o desafio do cristianismo nesse momento de crise e empreendedorismo. Vamos tentar aliar essas duas coisas. E nossos amigos que estão nos assistindo aí também, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa, a gente também pode estar comentando aqui, até para ficar uma live bem interativa, né, participativa dos nossos telespectadores. Normalmente, presbítero, quando a gente faz uma live, a gente escolhe um tema e direciona para um público-alvo. Mas assim, como o senhor é uma pessoa especial para mim, eu digo, não, vamos aproveitar o máximo, vamos colocar o máximo de tema possível, que é para a gente extrair o máximo, porque tem que pensar sempre em trazer o melhor para o nosso público, né? É verdade, é verdade. Eu me cobrei, né? Vendo isso. O senhor é uma pessoa que é um empreendedor digital, né? Gosta da parte de mídia. Eu tenho certeza que quem está assistindo essa live vem para adquirir algum conhecimento. Mas o que é mais pertinente a mim, me deixa mais à vontade, os dois assuntos para mim me deixar à vontade. Mas vamos começar pelo principal, que é a palavra de Deus, né? João 16 e 33 tem um versículo conhecido que diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é a palavra de Jesus, né? O próprio Jesus, ele deu essa palavra para os seus discípulos, logo após dele afirmar ou trazer a confirmação que enviaria o Consolador. Jesus adverteu os seus discípulos, Jesus mostrou aos seus discípulos das dificuldades que eles enfrentariam no cumprimento da missão que eles tinham de propagar o Evangelho de Jesus. E Jesus mostra nesse versículo que ninguém está livre das aflições, ninguém está livre das dificuldades. Até aquela pessoa mais fiel ao Senhor, aquele mais crente, aquele que leva a sério a palavra de Deus, essa pessoa ela está sujeita às mesmas aflições que todos os outros. Até porque o próprio Jesus, ele garantiu o problema, né? Ele disse, do mundo tereis aflição. Então ele diz isso. Mas é importante a gente falar e trazer para os nossos irmãos que estão ouvindo, cada pessoa que está aí nos assistindo, que no momento de aflição nós temos que ter uma coisa, que é o ânimo. O ânimo nunca pode faltar em nós. Ânimo é o segredo para obter vitórias. Se você não tem ânimo, dificilmente você vai alcançar a vitória. Mas se você tem ânimo, com certeza você tem 50% do caminho andado para alcançar a vitória. E Jesus diz, né? No mundo tereis aflição. Você observa que a palavra aflição, quando a gente vai olhar no seu texto original, significa que Jesus estava dizendo assim, no mundo você vai ter angústias, você vai ter todo tipo de agonia, de pressão, de adversidade, de perturbação, de sofrimento. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos e, consequentemente, para nós. Vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por momentos difíceis. A palavra aflições, no grego, é tilips, que significa justamente isso que a gente está falando. E Jesus disse, tereis aflição, mas tende bom ânimo. Interessante que ele dá aquela palavra que é desconfortante para quem está lendo, para nós, mas logo após ele já diz logo, mas tende bom ânimo. Né? E eu acho interessante a palavra de Jesus, porque como é que é possível a gente ter ânimo em meio à tristeza? Como é que eu posso ter ânimo em meio à escassez? Como é que eu posso ter ânimo em meio às provas, em meio a tantas coisas do gênero que as aflições traz para nós? Como é que eu ter ânimo no tempo de crise, como a gente está passando, no tempo de pandemia, no tempo em que as pessoas estão se liga a TV, vai ver o pânico, se escuta a rádio, vai ouvir a quantidade de mortes, os dados aumentando das pessoas contaminadas. Mas como é que eu posso ter ânimo? Será que esse conselho de Jesus tem algum sentido para a nossa vida, né? É a pergunta que a gente se faz. Então, a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente deve entender é que nem todas as instruções da Bíblia são racionais. Primeira coisa que a gente deve entender. Jesus não trabalha pela racionalidade humana. Jesus trabalha de forma irracional. Jesus é transcendente, ele transcende as limitações do homem. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 5, lá quando Jesus chegou para aquele discípulo naquela pesca milagrosa, né? Que depois de eles
trabalhar a noite todinha, não pescar nada, chega lá, Jesus disse, volta e pesca, joga a rede para o lado direito, porque ali tem peixe. Na ótica humana, os discípulos disseram, Senhor, já pesquei a noite toda, não tem peixe não, hoje o mar não está para peixe. Mas Jesus disse, mas a minha visão é diferente da sua, eu estou mandando, então tenha ânimo e obedeça o que eu estou fazendo. Então, a visão de Jesus, as instruções de Jesus é diferente da ótica humana, é irracionais. Por quê? Porque Deus sempre trabalha na base da fé. A maneira que Deus trabalha é na base da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que ele quer ter ânimo, ele quer ter paz, ter tranquilidade nesse tempo de crise, mas ele não tem fé. Não é? E o que é fé? Lá em Romanos diz, né, que fé é a certeza das coisas que não espera, aquilo que eu não vejo, mas eu posso ter certeza que existe. É isso que é fé. E quando a gente se concentra nos problemas, a gente fica desanimado. Quando a gente se concentra nas dificuldades, na crise, a gente, as circunstâncias, ela é uma avalanche, né? Ela tira toda a nossa perspectiva. Mas quando Jesus disse, tende bom ânimo, Jesus, essa palavra no grego aqui, é um conjugado no presente do imperativo, que significa devemos agir com ânimo em todo o tempo. Jesus está dizendo, olha, tenha ânimo em todo o tempo. Jesus está mandando ter ânimo só quando as coisas estão boas, não. Jesus não está mandando ter ânimo só quando tudo está bem, quando a conta bancária está cheia, quando você está com saúde, quando as perspectivas da economia, quando a saúde está tudo bem, quando o governo está indo tudo bem. Não, Jesus está dizendo isso não. Jesus está dizendo, tem de bom ânimo em todo tempo. Você tem que acreditar. Você não pode deixar de acreditar. É isso que Jesus está dizendo. O que é ânimo? O que é ânimo, presbítero? O que é ânimo, Gibson? Ânimo que significa crer. Ânimo não significa ter todas as condições favoráveis para se sentir animado. Ânimo significa você crer que vai melhorar. Significa crer que é possível melhorar. Significa você recobrar o ânimo, você levantar-se, você acreditar outra vez. Quem sabe tem alguém que está nos assistindo neste momento que está desanimado, que está pensando em parar, pensando em desistir de algum sonho que ele teve. Quem sabe quando virou o ano, né? 2019 para 2020, ele até disse assim, opa, vou ter esse sonho, esse é o projeto para 2020, mas as circunstâncias vieram e ele não soube usar o ânimo e desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas ter ânimo, que Jesus disse, tem de bom ânimo, é justamente isso. Acredite outra vez. Porque, Luan, ânimo se você tem ânimo, você tem vida. O exemplo é quando tem um acidente de um carro, aí de repente a gente está todo mundo desesperado, aquela pessoa lá acidentada, presta a morrer, de repente chega o SAMU. Quando o SAMU chega, a gente fica tudo animado. Eita, chegou a esperança, né? Ele vai reanimar aquela pessoa. Ele vai dar vida, ele tem um desfibrilador, né? Coloca lá naquela pessoa se precisar. De repente todo mundo fica com esperança. Então, ânimo é isso. É em meio à dificuldade, em meio à escassez de alguma coisa, você ter ânimo. Porque sem ânimo não é possível continuar acreditando nas promessas que Deus faz. Sem o ânimo, eu não consigo acreditar, eu não consigo continuar esperando o que Deus vai fazer na minha vida. Ter ânimo, eu não posso acreditar, eu fico desanimado. E Jesus diz, né, para a gente entrar na parte do empreendedorismo, Jesus diz, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Olha aqui a palavra de Jesus. Eu venci. Jesus dá uma afirmação. E essa afirmação que Jesus dá é uma afirmação à base do nosso ânimo, né? Jesus está querendo animar a gente. Olha, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Interessante. Lá em Romanos 8, 35 ao 39, o apóstolo Paulo ele cita que algumas coisas não podem nos desanimar. Ele diz, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele diz, nada disso pode lhe separar do amor de Deus. Ele está dizendo, não, é que essas coisas não lhe desanimem, que essas dificuldades, as angústias, as tribulações, as perseguições, a escassez, a nudez, o perigo, isso não pode tirar você do amor de Deus, isso não pode desanimar você. Mas aí a gente se pergunta, né? Mas como é que eu posso desenvolver o ânimo em mim?
neste tempo de crise, neste tempo de dificuldade, como é que eu posso desenvolver esse ano? Primeira coisa, você tem que ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus, ele não entra em pânico. Primeira coisa que você deve fazer na crise é não entrar em pânico. Porque tem gente que ele entra em pânico na crise. Até aí uma notícia que eu ia ficar 3 dias de escuro. Não sei se você ouviu aí. Vi Né? muito. E eu vi um bocado Verdade. de gente, até pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, que estavam desesperados. Chegaram para mim, mandaram lá uma mensagem, eita, vai ficar escuro, vamos abastecer as coisas em casa, porque vai ficar todo mundo isolado. Literalmente, eu disse, meu irmão, a profecia que vinha através da palavra, eu creio, mas aquela que vem através apenas de revelação humana, essa eu não tenho que crer. Eu tenho que crer na profecia que vem baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos, teremos crises, teríamos essa pandemia, tanta coisa que pestes que fala, e está acontecendo. Então eu creio, mas aquela profecia que as pessoas vêm trazendo uma revelação, não sei aquilo que essa não. Mas tem muita gente que está entrando em pânico aí, e o pânico só atrapalha. Você tem que dizer aí, você que está assistindo, tem que dizer para você mesmo que a vida continua. A vida não acabou, é o fim. O Covid-19 não está trazendo fim para o mundo, não. Há um dito popular que diz que vão-se os anos. Né? E é verdade, a gente está perdendo algumas Verdade. coisas, está perdendo os anéis, mas os dedos fica. Provérbios 19:12 tem um texto que fala sobre isso também. Então, a gente nunca pode tomar decisão em tempo de crise, em pânico. Né? A gente não pode tomar decisão no pânico. Né? O pânico, quando você estiver em pânico, não tome decisão. Fique quieto, que é a melhor decisão que você faz. Mas eu falei aqui que na hora da crise nós temos que ouvir a voz de Deus e não entrar em pânico. Outra coisa, na hora da crise, você tem que aceitar que você não pode mudar as circunstâncias. Caminhe na sua vontade. Tem gente que na hora da crise, Luan, ele quer mudar as circunstâncias. Ele fica orando a Deus, ele tenta tomar alguma atitude, mas ele começa a ver que não está mudando, ele fica desesperado. Se a crise chegou, eu tenho, até onde ela durar, eu vou ter que passar. E eu tenho que aceitar que não posso mudar. Eu tenho que caminhar na vontade de Deus. Se quer, permitiu que a gente passe por isso, então vamos passar por este momento. Então vamos caminhar por este momento. Então, a gente tem que, com sabedoria, colocar o problema de lado com responsabilidade. Significa que a gente não vai ter responsabilidade diante desse problema, né? Mas colocar o problema de lado e, como diz Deus disse até a Josué, não desvie da tua palavra de mim, não se desvie da minha palavra, né? Temos que estar diante da palavra sempre, mas a gente deve seguir a vida, cuidado com a amargura, porque neste momento que a gente tem que aceitar as circunstâncias, a gente fica meio amargurado, acontecendo, porque tudo isso está acontecendo, não imaginava. Logo agora, quem sabe alguém que estava com tantos sonhos, estudando para a faculdade, na faculdade, começando um empreendimento, não é? O seu comércio estava lá, tudo bem, tudo normal, estava começando a ganhar um dinheiro. De repente, aconteceu isso aí, essa crise chegou e ele fica amargurado. Cuidado com a amargura. Outra coisa, outro conselho que eu dou para você é que você não pode ter pena de si mesmo. Lembre-se das vitórias de ontem. Tem muita gente, Luan, que ele nesse momento de dificuldade, ele fica com pena de si mesmo. Há um complexo de inferioridade. Ele se acha menosprezado, ele se acha que ele não vai conseguir vencer esta crise. Ele acha que o comércio dele entra do lado do empreendedorismo. Ele acha que o comércio dele não vai sobressair a adversidade que está passando, a crise. Sabe por quê? Porque ele começou a pensar e ter pena de si, pensar que já perdeu tudo. Mas ele não lembra das vitórias de ontem. Ele não lembra das vitórias que ele já teve, das lutas que ele já travou até chegar aqui.
E é por isso que ele chegou até onde chegou, porque venceu várias lutas, várias batalhas no seu dia a dia. Então, na crise, em vez de você ter pena de si mesmo, o que é que você faz? Você lembre das vitórias de ontem. E cuidado para não ficar culpando Deus, nem culpando os outros, né? Elias, ele achou que era o único profeta que existia, né? Ele perdeu o ânimo, pensou em morrer. Mas o Senhor recobrou o ânimo de Elias. Chegou um momento que um anjo apareceu e disse: Elias, come, levanta-te e come, porque muito grande será o trajeto que tu tem que andar ainda. Tu vai fazer muita obra ainda para mim. Então a gente tem que ter ânimo. Deus disse para Josué, deu ânimo a Josué: assim como eu fui contigo, como fui com Moisés, assim eu serei contigo, Josué. Não pasme, nem te espante. Deus gosta de nos animar. É tarefa de Deus animar a gente. Agora a gente também tem que adquirir esse ânimo e não se desanimar rápido, porque tem gente que ele está tão desanimado em meio a essas adversidades. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, Luan, que em Jesus há esperança. Jesus é a nossa esperança. Tem o Indielian Oliveira e seu filho agora, que é bem bonito, né? Só há uma esperança, né? Só há uma saída. Jesus é o remédio para essa ferida. E é isso que acontece. Só há uma esperança para nós. Olha, meio que estiver chovendo, essa chuva da adversidade está aí, mas o sol, ele nunca deixa de brilhar. O sol sempre vai estar depois da nuvem. Acima, lá em cima, ele brilha. Estamos passando por uma adversidade, estamos passando por um momento difícil aí, mas lá em cima, o sol, como conjectura de Deus, ele está brilhando, ele está no controle de toda a situação. E Jesus gosta de passar na rota dos desesperados. Jesus ama passar na rota daqueles que estão sem esperança, pensando em parar, pensando em desistir. E quando ele passa, ele faz o que aconteceu lá em João, capítulo 5, para aquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda, desesperado, sem esperança nenhuma, mas quando ele chega, ele vem para resolver o problema. Ele vem para solucionar, mesmo que seja para nos levar, mesmo que seja para nos levantar, mas ele passa, não é? Então, você que está me assistindo aí, renove o seu ânimo, meu irmão, minha amiga, meu irmão. Jesus disse para nós: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele passou por aflições, Jesus passou por adversidade, e passou por adversidades, mais problemas do que eu e você, Jesus passou. E mesmo assim, ele venceu o mundo. Se Jesus venceu, você pode vencer também. Até porque nós temos o Espírito Santo que está nos ajudando todos os dias. Então, você precisa vencer essa adversidade com ânimo. O ânimo é o segredo que vai fazer a gente vencer todos esses problemas difíceis. Amém, Luan? Amém. Queria agradecer a audiência aqui das pessoas que estão participando, né? Lá em casa, presbítero, tem uma boa quantidade de pessoas lá, acompanhando em uma única tela lá, todo mundo sentado, ouvindo. Na casa da minha avó também tem outras pessoas. E já que o senhor tocou na parte B do versículo, tenhamos bom ânimo, é importante dizer que essa pandemia, ela nem é a primeira e provavelmente não será a última que a gente vai passar, né? A gente já teve exemplos como a peste negra, né, que dizimou 50% da Europa, teve a gripe espanhola, que chegou a matar mais de 50 milhões de pessoas, né? E a gente, não a gente, mas os nossos antepassados conseguiram passar por esse período e vencer, né? Então a gente temos que pegar esse exemplo, né? E hoje termos bom ânimo, ter ânimo que tudo passa, né? E se nós estivermos com Cristo, ainda é mais fácil, né? E, presbítero, eu queria já aproveitar para perguntar, né? A gente sabe que num momento como esse, é importante demais o papel da igreja, né? Acho que a igreja tem um papel importantíssimo. E aí, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os desafios da igreja nesse período. É um tempo diferente, né, que a igreja está vivendo. Até porque, de 200 anos para cá, houve muita evolução tecnologicamente, a sociedade mudou com essa tecnologia, com essas informações tão rápidas que a gente tem. E
a gente também tem que se reinventar. Não perdendo os dogmas da igreja, os preceitos bíblicos que a igreja tem, a sua identidade que a igreja tem. Mas, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, alguns pastores ainda relutavam em trazer a mídia social, a rede social, essa forma de estar mais em contato com as pessoas. Mas essa crise, ela mostrou uma coisa para todos os líderes religiosos, né? Que é o momento de usarmos as redes sociais. A rede social, ela veio para ficar. Ela conseguiu até eleger um presidente, né? Então, a rede social é o desafio deste tempo. As igrejas que neste momento estão usando redes sociais, estão investindo nos seus cultos online para chegar mais perto do seu público, né, dos seus membros, de alguma forma ela está conseguindo, como eu posso dizer, conseguindo estar perto dos seus membros e ganhando almas ainda mais, né? Consegue trazer a palavra para os membros, os congregados, e ainda mais ganhar almas, vidas que estão sedentas neste momento. Então, um dos desafios para a igreja de hoje é esse, se adaptar às redes sociais, às mídias sociais, para trazer uma palavra para as pessoas. E os outros